E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula da playlist MDJP Aritmética Básica. E o título desta aula é A Regra de Sinais da Divisão. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas nós já vimos uma aula anterior falando sobre a divisão de números inteiros e lá o senhor apresentou para a gente a regra de sinais. Beleza, eu fiz isso. Só que eu disse apenas assim, a regra de sinais da divisão segue a regra de sinais da multiplicação. E pronto, e vocês aceitaram isso como verdade. Mas por quê que a regra de sinais da divisão é exatamente igual à regra de sinais da multiplicação? É isso que vamos mostrar aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, antes de eu mostrar para vocês o porquê da regra de sinais da divisão segue a da multiplicação, eu quero revisar algumas coisas, tá? Primeiro eu quero revisar com vocês o algoritmo da divisão. Coisa simples, coloquei aqui algumas observações, tá bom? Então olha só, aqui está o algoritmo da divisão formado, né? Montado. Aqui nós temos esse D maiúsculo, que é o dividendo. Temos o D minúsculo aqui, que é o divisor, não é isso? O resultado dessa divisão a gente chama de quociente, representado aqui pela letra Q. E na divisão nós temos um resto, representado pela letra R. A partir desse resto, nós podemos classificar a divisão como exata e não exata, certo? Inclusive está aqui, ó, nas observações. Quando o resto dessa divisão é igual a zero, pessoal, nós dizemos que ela é uma divisão exata, tranquilo? Por outro lado, quando o resto da divisão é diferente de zero, nós dizemos que ela é não exata. E tanto nesse primeiro caso quanto no segundo, vai valer essa relação aqui. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Com esses dois detalhes, ó. O divisor tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. E o resto tem que ser um valor menor do que o divisor. Tá? Eu estou falando um pouquinho rápido porque, inclusive, tudo isso eu já havia mencionado em aulas anteriores, como, por exemplo, na aula de divisão de números naturais. Tá bom? Então, tranquilo. Essa relação aqui, ela sempre vai ser válida. Sempre, sempre, sempre. Seja a divisão exata ou não exata. Tá bom? Então, vamos lá. Recordando a regra de sinais, que eu já tinha mencionado para vocês, mas não custa nada reforçar, né? A regra de sinais da divisão é igual ao da multiplicação. Mesma forma, tá? Como é a regrinha? Sinais iguais, o quociente é positivo. Sinais diferentes, o quociente é negativo. Só recapitulando aqui a regra de sinais, beleza? Agora vamos para o que interessa, né? A parte da justificativa. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês anteriormente essa relação aqui, ó. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Só que nesses exemplos que eu estou trazendo para vocês, sempre será uma divisão exata, tá bom? Então esse resto aqui, eu vou considerar que ele é igual a zero. Isso é uma divisão exata. Então essa relação, ela passa a ter essa estrutura. Se o R aqui, o resto é igual a zero, vai ficar apenas o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Lembra, pessoal, que o quociente é sempre o resultado da divisão, né? Do dividendo pelo divisor. Então, em todos esses itens aqui, como todos são divisões, né? Eu quero encontrar exatamente esse Q, esse quociente. Vou colocar tudo o que é aqui. É ele que a gente quer descobrir, tá? Beleza. E como é que eu faço para descobrir esse Q? Vamos utilizar essa relação aqui. Dividendo é igual ao divisor vezes quociente. Tranquilo? Então, vê só. Aqui é azul. Pessoal, aqui nesse item A, o nosso dividendo é 15. O divisor é 5, né? Então, montando nessa estrutura aqui da nossa relação, vai ficar o seguinte. 15 tem que ser igual a 5, que é o divisor, vezes o quê?
E aqui basta a gente pensar. Quem que é o número que vezes 5 dá 15? Quem que é esse cara que vezes 5 dá 15? Aí a gente sabe que tem que ser o 3, né? Aí, nesse item A foi fácil determinar o nosso quociente. 5 vezes 3 dá 15. Esse item A eu sei que não teria dificuldades, né? Vocês conseguiriam enxergar isso de forma bem tranquila. Vamos aplicar, pessoal, essa mesma ideia agora no item B. Tá? Dividendo, que é 15, tem que ser igual o divisor, que é menos 5, vezes o quociente. E agora? Agora eu quero que vocês me digam, qual é o número que vezes menos 5 tem que dar 15? É agora, pessoal, que está entrando a regra de sinais da multiplicação. Não é isso? Qual é o número que vezes menos 5 vai dar 15? E aí vocês já sabem a regrinha de sinais da multiplicação. Então, esse quociente aí, esse Q, tem que ser menos 3. Porque seguindo a regra da multiplicação, menos por menos, né, vai dar mais, e 5 vezes 3, pô, deu 15. Tranquilo? Então, continuando aqui para o item C. Depois a gente faz uma síntese de tudo. Mesma ideia. Dividendo, menos 15, tem que ser igual ao divisor, que é 5, vezes o quociente, que é Q. Agora pensem, qual é o número que vezes 5 tem que dar menos 15? Qual é o número que vezes 5 dá menos 15? Quem que vai ser o nosso Q aqui? Menos 3, né? Seguindo a regra de sinais da multiplicação. Beleza? E por fim, aqui no item D, o dividendo é menos 15, isso tem que ser igual ao divisor, que é menos 5, vou colocar aqui entre parênteses, vezes o quociente, que, novamente, pensem aí, qual é o número que vezes menos 5 dá menos 15? E aí? Tem que ser 3 positivo, não é isso? 3 positivo. Notem que se eu colocasse menos 3, não daria menos 15, né? Daria mais 15. Então, pessoal, nós conseguimos encontrar o resultado de todas essas divisões. Só que para a gente encontrar os resultados dessas divisões, nós utilizamos essa relação, só que dentro dessa relação nós utilizamos o quê? A regra de sinais da multiplicação. Então, notem o seguinte, ó. Quando os sinais são iguais, o nosso resultado deu, ó, um número positivo. Aqui no item D também, ó, sinais iguais, número positivo. E quando os sinais eles foram diferentes, por exemplo, no item B e no item C, nós encontramos um resultado negativo, né? Então, a regra de sinais da divisão depende diretamente da regra de sinais da multiplicação, por conta dessa relação aqui que nós temos, beleza? E tá aí justificado. Pessoal, espero que essa aula tenha agregado algum conhecimento aí para vocês. Vocês não aceitarem tudo de qualquer forma, né? Questionem, perguntem ao professor, por que isso, professor, por que aquilo. É muito interessante a gente saber isso, tá? Então, deixa o teu like aí se você gostou dessa videoaula. Compartilha com um colega para ele saber também, tá bom? Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. E aguardem as próximas aulas, show? Valeu, pessoal, e até a próxima.